Salvaguardas da China para importação de carne bovina aos principais países fornecedores. A carne brasileira vai ser taxada em 55% se passar da cota, viu? O objetivo chinês é proteger, então, a pecuária do país. Vamos falar também sobre o desempenho da balança comercial com a agropecuária ajudando aí as exportações. Assuntos para análise de Fernando Iglesias, analista de pecuária das Safras e Mercado. Muito boa noite, bem-vindo, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui novamente e vamos falar sim sobre essas situações tão importantes para o setor carnes. Consolidamos aí 2025 como um ano histórico e agora temos também que falar sobre as salvaguardas e o que vem pela frente. Pois é, começando pela salvaguarda, né? Essa tarifa de 55% caso tenha esse excedente, né? Passando dessa cota. Qual esse impacto? Como é que chegaria esse impacto aqui para o setor, né? Compromete as exportações? Depois a gente fala no resultado final das exportações de 2025, que hoje que eu medi que ele deu o resultado da balança comercial brasileira. Vamos então saber se isso que a China está colocando, né? Se fechando um pouco para proteger o seu mercado doméstico, né? Os seus produtores, suas indústrias, enfim, pode comprometer as exportações aqui do Brasil? Bom, de fato, a expectativa que nós temos agora para 2026 é de exportações mais comedidas na comparação com 2025. Só para dar um entendimento de como essas cotas funcionam, o Brasil recebeu da China a maior cota, representa aí 1,106 milhão de toneladas de carne bovina. O problema é que em 2024 nós exportamos para a China em torno de 1,36 milhão de toneladas. E em 2025 o Brasil vai chegar aí a um volume de exportação para a China de quase 1,7 milhão de toneladas. Ou seja, quando nós comparamos com os anos anteriores, o volume disponibilizado para a cota brasileira, ele é inferior ao que o Brasil tem exportado nesses últimos 2 anos. Então, essas 400 mil toneladas, 500 mil toneladas de diferença em relação a 2025, vão ter que encontrar outros destinos, vão ter que encontrar outros mercados ao longo do ano, porque a China não se mostra disposta aí a comprar maiores volumes de carne bovina nessa temporada, justamente para proteger o setor local. O governo brasileiro estuda como alternativa negociar com a China a possibilidade do Brasil preencher a cota de países que não atingirem seus volumes. Por exemplo, a Argentina tem 511 mil toneladas de carne bovina a ser exportada para a China esse ano. Se a Argentina exportasse 400 mil toneladas, o Brasil se comprometeria a exportar as 111 mil toneladas faltantes ali da cota da Argentina. Resta saber se o governo chinês vai concordar com essa proposta que vai ser feita pelo Brasil. A boa notícia mesmo é que até setembro, que deve ser o período em que a cota brasileira vai ser encerrada, o mais provável é que haja espaço para o governo brasileiro negociar condições melhores em relação a essas cotas que foram impostas ao Brasil. É porque a China, ela coloca, já tem essa tarifa de 12% para as importações, né? E se chegar essa sobretaxa, né, se passar dessa cota, 55%, já colocaria, já inviabilizaria, não é? Ficaria inviável esse procedimento, ou Iglesias? Sim, não, a operação da exportação não seria vantajosa para o importador chinês. Basicamente, se superasse, excedesse 1,106 milhão de toneladas, nós temos que pensar que são 12% mais a tarifa de 55%, fecha aí em 67% de tarifa. Então, os preços ficariam acima de 8 mil dólares por tonelada da carne bovina e seria aí praticável, não seria impossível a exportação se manter competitiva. É bom citar aqui também que nos casos de Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Nova Zelândia, as cotas que a China ofereceu a esses países, elas são maiores do que o volume exportado que esses países fizeram nos últimos anos. Quem mais foi prejudicado nessa decisão chinesa, nas cotas impostas pela China, foi o Brasil e a Austrália. Esses 2 países tiveram cotas que são inferiores ao volume que foi exportado nos últimos anos. Brasil com essa cota inferior, né, Brasil e Austrália, mas
tendo essa possibilidade, o Brasil tentando levar essa proposta, né, pedindo essa transferência, né, você já falou aqui das cotas de outros países, né, que esses países, caso não alcance, o Brasil poderia colocar a sua produção brasileira. Pode ser um caminho viável, sendo que a China, ela precisa, né, alimentar a sua população e se um país não colocar a sua cota, o Brasil muito bem. Será que a Austrália poderia ter essa mesma ideia, em Iglesias? Na verdade, o Brasil não trabalha só com essa frente, da mesma maneira que a Austrália ficou muito relutante com a cota imposta pela China. As declarações do governo australiano, dos representantes do setor ali pela Austrália, foram muito negativas, foram muito ruidosas. Aqui no Brasil, se teve muito cuidado com as declarações em relação a essa salvaguarda que a China impôs. O Brasil se mostrou disposto a negociar, se mostrou disposto a buscar alternativas para manter esse abastecimento chinês. E é importante mencionar que tem outro fator que joga a favor do Brasil hoje, que é basicamente a perspectiva de inflação dentro da China nos preços da carne bovina. A produção chinesa de carne bovina vai ser menor em 2026 no comparativo a 2025. Da mesma maneira que as importações também serão menores. Então, isso remete a um quadro inflacionário importante quando nós olhamos para o mercado chinês. Isso vai estar presente em 2025, 2026 ali na China. Essa é uma tendência bastante clara, muito em função dessa característica que nós temos de uma importação e de uma produção menor. Então, isso pode jogar a favor, sim, aqui do Brasil. Tem outra questão que o governo brasileiro está negociando, está tentando ter um entendimento, que em dezembro do ano passado foram feitas remessas ali para o mercado chinês, tem mais ou menos aí 300 mil toneladas de carne bovina em trânsito para a China, e o governo brasileiro quer ter um entendimento se essa carne que está a caminho da China vai compor essa cota de exportação brasileira ou não. Tem uma diferença muito grande. Se a partir da chegada desse produto o governo chinês considerar que de fato essas 300 mil toneladas compõem a cota aqui do Brasil, não seriam aí a 1,106 milhão de toneladas, seria aí 806 mil toneladas de carne bovina. Então seriam aí um volume um pouquinho menor, então aumenta a nossa preocupação. Então vai precisar de muita habilidade diplomática para conseguir condições um pouquinho melhores aqui para o Brasil, para que ele não saia um prejuízo tão grande assim. Fora que o Brasil ainda trabalha em outras frentes, visando a abertura de mercados importantes, a exemplo do Japão, trabalha ali nas possibilidades em torno do acordo União Europeia-Mercosul, deve contar com boa demanda dos Estados Unidos, expansão das vendas para o Vietnã, para as Filipinas, para a Indonésia, são mercados importantes que podem ajudar a mitigar o efeito dessa decisão chinesa. Fernando, essa carne que ela já embarcou para a China, né, essas 300 toneladas, quando que o Brasil vai ter essa resposta aí, se essa carga que está chegando lá já tem nessa cota? O governo brasileiro já mandou esses questionamentos em direção às autoridades alfandegárias chinesas, resta apenas agora a resposta. O governo brasileiro espera por essa resposta, deve vir ainda agora durante o mês de janeiro, então não deve ser algo aí muito demorado para o Brasil ter esse entendimento de como essas cotas vão se comportar. Certo, aí nesse caso, esperando essa resposta, né, caso entre na cota o que já foi embarcado, o sarrafo está descendo cada vez mais e isso aí já acende essa preocupação do Brasil. E nisso tudo a gente tem esse prazo que a China colocou, não é, Fernando? São 3 anos, né, essa limitação aí em relação à compra, né, da carne brasileira, de outros players também, né? Tu acredita que eles podem mudar isso, antecipar ou não? Parece difícil pela posição chinesa de proteção do seu setor produtivo local. Então, parece difícil que eles mudem de opinião. A única alternativa possível que levaria a uma mudança dessa dinâmica chinesa seria um processo inflacionário sem precedentes, que de fato poderia alterar essa dinâmica e exigir mais importação. Lembrando mais uma vez que 2026 vai ser um ano de encolhimento de produção de carne bovina ali na China, e a importação seria muito importante para ajudar na composição da oferta do consumo doméstico. Mas não é esse o caso. O governo chinês
está sinalizando que vai encarar preços mais altos da carne bovina para, de fato, recuperar e proteger o seu setor produtivo local. E vamos aguardar, não é? A China diminuindo as suas importações também, a tendência aí da produção deles também diminuir, a China apostando tudo isso para ajudar o seu mercado interno. Enquanto isso, as exportações foram positivas, não é, Iglesias? Em 2025, vamos esperar ainda esse quadro de 26 que está só começando. As exportações em 2025 cresceram, não é? 3,5%, resultado da balança comercial de janeiro a dezembro, né? De 25, né? No acumulado do ano. O desempenho da agropecuária ajudando e muito, né? A gente não coloca aí só a carne, mas o milho, o café, a soja também, levando esse aumento das exportações. Participação, eu queria que você fizesse uma análise em relação à carne bovina, mas também tem a carne de frango que teve aquele probleminha, né? O fator da gripe aviária isolado, né? Só na grande comercial em Montenegro, que acabou afetando aí as exportações, né? Faz pra gente então, por favor, o Iglesias, esse levantamento, como é que você observa o comportamento, né, em 2025 com relação à carne? Bom, 2025 foi um ano histórico para o setor carnes brasileiro, claro. A influenza aviária trouxe problemas ali para a exportação de carne de frango, mas os problemas poderiam ter sido muito maiores. O setor mostrou muita resiliência ao longo do ano e conseguiu conviver com números interessantes de exportação mesmo diante de um cenário desafiador. Então nós precisamos enxergar aí o copo meio cheio para a avicultura de corte brasileiro. O desempenho foi muito positivo, apesar de um problema sanitário que foi inédito e que acometeu o país. Então, o saldo é positivo quando nós olhamos para o ano da avicultura, para o desafio que foi imposto sobre o setor. A carne bovina é, de fato, um ano histórico. Mesmo, apesar do tarifaço, as exportações cresceram de uma maneira muito contundente, a demanda chinesa ajudou demais nesse processo, tanto que o segundo semestre de 2025 é marcado pelo maior volume mensal de compras ali da China. A China fez as maiores compras da sua história nesse período de carne bovina brasileira. Para muitos, isso foi uma antecipação dessas salvaguardas, uma estratégia dos importadores para aumentarem sua posição de estoque e conseguirem uma condição melhor. Então, é muito interessante nós pontuarmos como o ano foi positivo para a carne bovina, principalmente sobre o prisma da arrecadação. Crescimento muito interessante da arrecadação, a receita cresceu muito. Quando nós carne suína, o ano também é espetacular. Resultado muito positivo, crescimento do volume, crescimento da receita exportada, Brasil conseguindo acessar mais mercados, vendendo menos carne suína para a China e exportando mais. O Brasil ampliou suas vendas para Filipinas, para Vietnã, para Chile, para Uruguai, para Argentina, conseguiu uma melhor diversificação de mercado e conseguiu trabalhar de uma maneira que é menos dependente em relação à China hoje. Então essa é uma excelente notícia e 2026 tem tudo para ser um ano de recorde de exportação de carne de frango e de carne suína e números um pouquinho mais baixos para a carne bovina, em função justamente dessa mudança causada pela salvaguarda chinesa. Mas, de qualquer forma, o Brasil vai ter espaço dentro do mercado global, já que é extremamente competitivo. Apesar do desafio imposto à pecuária de corte logo no começo do ano, imposto à bovinocultura de corte, nós vamos ver um setor, uma pecuária resiliente e tem tudo para ser um ano aí muito positivo para a nossa bovinocultura em 2026. Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado, nosso parceiro aqui, nosso analista. Muito obrigada, viu, Fernando, por essa conversa, análise hoje aqui com a gente no nosso jornal. Uma boa noite e até semana que vem. Boa noite, Simone. Até a próxima semana. Um grande abraço a você e a toda a nossa audiência. Tchau, tchau. Até lá, Fernando.